Lembro que você costumava a criticar o governo Lula e o PT. O que fez mudar de opinião e apoiá-lo esse ano? Essa é a pergunta da Janaína Grossi, minha amiga, doutoranda na FGV São Paulo. E se você quer saber essa resposta, fica comigo nesse vídeo. Já deixa o seu like, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Bem, pergunta excelente da Janaína, né, aqui no nosso canal, para que nós possamos responder. Enfim, é uma resposta que eu preciso elaborar um pouco para que vocês possam entender melhor o meu ponto de vista. Mas se você recordar eleições anteriores, você há de entender comigo que as eleições que o PT disputou até 2014 eram pautadas por uma diferença muito clara entre visões de Estado, né? Então, e nesse aspecto eu realmente sempre me alinhei mais com a visão representada pelo PSDB, pelos tucanos. Então, os tucanos, né, o José Serra, o Geraldo Alckmin, eles tinham ali uma visão pautada na defesa de um Estado um pouco mais gerencial, né? Então, esse era um aspecto que me diferenciava muito do PT. O PSDB ele tinha uma responsabilidade maior com a eficiência da gestão pública, com questões relacionadas a marco regulatório, a eficiência microeconômica da economia, a produtividade. Isso caracterizava. O PT tinha uma visão um pouco mais, digamos assim, intervencionista, né? Uma visão um pouco mais dirigista do Estado. Então havia uma diferença clara ali entre PSDB e PT. O PSDB com uma visão um pouco mais gerencial e menos intervencionista, o PT com uma visão um pouco mais intervencionista, sobretudo a partir do segundo governo Lula, né? Há outras questões também, por exemplo, no que se refere a privatizações. Né? O PT, por essa visão dirigista, eles eram a favor de acúmulo de estatais, etc. O Brasil chegou a ter mais de 400 estatais, não todas do governo federal, aí contando também com estados e municípios, mas é um absurdo, né? Um número exorbitante de empresas estatais, enquanto o PSDB tinha uma visão um pouco mais privatista, uma visão um pouco mais market friendly, né? Que a gente chama nessa questão. Também o PT e o PSDB têm visões um pouco distintas com relação ao papel da política fiscal, né? O papel da política macroeconômica como um todo, né? E isso fica muito claro nas diferenças entre o tripé macroeconômico, que foi construído ali no segundo governo Fernando Henrique, e a nova matriz macroeconômica que foi levantada no segundo governo Lula. Então, por exemplo, o tripé macroeconômico, ele era um arranjo institucional criado para poder exatamente fazer com que a economia se blindasse a crises, de forma que a política cambial era utilizada para equilibrar balanço de pagamentos e, portanto, proteger o país de crises externas. A política monetária, ela era normatizada pelo regime de metas de inflação e, portanto, o Banco Central ele tinha que atuar para poder guiar a inflação para o centro da meta, né? E esse modelo persistiu no Brasil muito bem ao longo do final do governo Fernando Henrique, primeiro governo Lula, período Meirelles, sobretudo. E a política fiscal ela era caracterizada pela estabilização. O objetivo da política fiscal era a estabilização da dívida pública.
então, da sustentabilidade de longo prazo para a política fiscal. Isso era o tripé macroeconômico. Né? O PT, com a concepção diferente de política macroeconômica, estabeleceu a nova matriz heterodoxa, lá no segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, e resolveu que as políticas macroeconômicas elas tinham que se ajustar para tentar estimular o crescimento econômico. Né? Então, a política fiscal ia estimular o crescimento econômico por vias do gasto público, a política monetária ia estimular a economia por vias aí do crédito subsidiado, BNDES, papel do BNDES na economia, né? O tamanho do BNDES se multiplicou praticamente por 10 entre o final do governo Lula e o governo Dilma, o primeiro governo Dilma. A política cambial, ora era utilizada como parte de política industrial para proteger conteúdo nacional, ora era utilizada para tentar guiar a inflação para a meta, para tentar auxiliar a política monetária. Mas o fato é que a nova matriz macroeconômica jogou o Brasil em um longo período de estagflação, que foi ali o final do primeiro governo Dilma e todo o segundo governo Dilma e o começo do governo Temer, onde os ajustes começaram a ser feitos. Então, Janaína, você tem toda a razão. Eu tinha muitas críticas com relação ao PT, continuo tendo essas diferenças, mas eu não tinha diferenças com o PT em aspectos civilizatórios. Né? Então, essa direita que surgiu no Brasil pós-2018, essa direita bolsonarista, essa coisa um pouco rude, essa coisa um pouco tosca, eu tenho muito mais divergências com esse pessoal do que com o PT, né? Em aspectos civilizatórios, por exemplo, direitos de minorias, né? Eu não tenho nenhuma diferença com o PT, né, no que se refere ali à participação da mulher, do negro, dos homossexuais na vida social. Né? Aliás, eu até acho que esses grupos precisam realmente ter acesso à cidadania, serem respeitados como qualquer outros grupos. Eu não tenho nenhuma grande divergência com o PT com relação, por exemplo, à democracia. Né? O PT não pode ser acusado de ser um partido hostil à democracia, como é o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro fala abertamente que os seus gurus políticos ali eram os generais da ditadura militar, que, enfim, né, o período da ditadura militar é uma grande vergonha para todo o Brasil. Eu não tenho nenhuma diferença com o PT nessa chamada pauta moral, né, dos bolsonaristas, que aí une aí alguns setores mais reacionários, alguns setores religiosos da sociedade. Então, nesse aspecto, eu não tenho nenhuma grande divergência com o PT. E assim, o governo Lula, os governos Lula erraram muito na condução da economia, sobretudo ali a partir de 2010, né, o final do governo Lula e o governo Dilma. Mas o restante do governo era funcional. A diplomacia era funcional, as políticas de educação eram funcional. Então, por exemplo, quando você pega o governo Lula e compara hoje no aspecto educação, né, aspecto ciência e tecnologia, você não via as políticas públicas sendo desmontadas, né? Política de inclusão tecnológica, científica, né? Muito pelo contrário, você tinha ampliação do FIES, do Bolsa, enfim, das bolsas de estudo, do Reúne, as vagas na universidade, você tinha o Ciência Sem Fronteiras, você tinha uma série de programas que funcionavam muito bem no governo Lula e que passaram a funcionar mal no governo Bolsonaro, passaram a nem existir, muitos deles, né, passaram enfim, a ser sucateados. A questão Médicos Sem Fronteiras, a questão da saúde. O governo Lula, na pandemia de H1N1, em 3 meses vacinou 80 milhões de pessoas, a última grande pandemia que o país teve. O governo Bolsonaro negligenciou vacina. Aliás, até hoje, o Bolsonaro desincentiva a vacina, desincentiva a vacina em crianças, é um inimigo da vacina, incentivando essa extrema-direita burra, enfim, essa extrema-direita imbecil, com esse discurso anti-vacina, anti-ciência, enfim, incentivando com teorias da conspiração, das coisas mais ridículas.
né? Você não tinha retrocessos no governo do PT com relação a pautas ambientais, preservação da Amazônia, garimpos em terras indígenas. Então, nos governos do PT, você não tinha esses retrocessos que hoje você encontra no governo Bolsonaro. E você não tinha, de forma nenhuma, o Lula, em primeiro lugar, não tem, ou pelo menos nunca disse que tinha, né? Exército do lado. O Bolsonaro, durante 2 ou 3 anos, ficou se referindo às Forças Armadas como meu exército, como minhas Forças Armadas, e utilizando ali as Forças Armadas para poder emparedar outros poderes, como o poder judiciário e como o poder legislativo. Então, isso o Lula nunca se atreveu, né? Nunca chegou a esse ponto. Então, com todos os problemas que o PT tem, hoje Lula e o PT são o que nós temos para poder pôr fim a esse péssimo governo do Jair Bolsonaro. Então, eu espero, né, a resposta um pouco longa, mas eu tinha que fundamentar, né, porque realmente eu continuo tendo muitas divergências com o PT em aspectos mais econômicos, muitas divergências com o PT em aspectos mais econômicos, mas no que se refere ao essencial, que são os aspectos morais e civilizatórios, as minhas divergências são com o Bolsonaro e com o grupo da extrema-direita hoje. Então, o PT acaba sendo, enfim, os retrocessos econômicos do PT nós vemos hoje também no governo Bolsonaro, fim de teto de gastos, represamento de preço dos combustíveis que eles estão tentando no Congresso, enfim, manuseamento de políticas macroeconômicas de forma absolutamente inadequadas. Então, entre os retrocessos econômicos e os retrocessos civilizatórios, nós temos que escolher nessa eleição um mal menor. Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço, Janaína.